Olá pessoal, eu sou o professor Thiago Benoliel, espero que todos vocês aí estejam bem, que hoje a gente vai conversar sobre um tema que é realmente muito cobrado em provas, é um tema que confunde muita gente, tá? Que o pessoal realmente às vezes não consegue pensar direito ali, raciocinar sobre isso, porque é um tema que exige um pouco de raciocínio lógico, então é bom estar com essa disciplina aí em dia, tá lembrando direitinho como é que é lá a parte do raciocínio lógico, e é um tema, gente, que apesar do nome, ele é mais relacionado com a disciplina, com a ideia de evolução, do que realmente de genética, que é a chamada genética de populações. A genética de populações ela é o estudo geral, tá, da frequência de alelos e genes que estão rodando nas populações. Então, a gente consegue dizer ali, né, analisando essa disciplina, qual que é o percentual de pessoas que apresentam uma ou outra característica e como que isso se expressa no seu genótipo, então lá no seu DNA, certo? E aí é super importante que a parte de raciocínio lógico esteja bem, porque calcular essas probabilidades, essas frequências, né, desses alelos, ela realmente vai exigir um pouquinho ali de lógica e de matemática, certo? E também, gente, é importante que esteja claro para vocês que a frequência dos alelos na população é a base para você ter o processo evolutivo. Porque evolução nada mais é do que uma mudança nessa frequência de alelos. Então, se uma característica minha, né, ela tem um percentual na população de, sei lá, 50%. Então 50% da população tem esse alelo que eu tenho aqui. E aí, nas próximas gerações, 5, 6, 7, 10 gerações para frente, a gente vê que essa característica agora tem apenas 40% da população, é porque ela está reduzindo. E isso é um fenômeno evolutivo. Então está ocorrendo alguma coisa de evolução que está fazendo com que esse alelo diminua a frequência, certinho? Então lembrar disso, tá? A genética de populações é o estudo da frequência de alelos numa população e está diretamente relacionado com o processo de evolução, beleza? Então vamos dar uma olhadinha lá. Começando aí, ó, quando a gente fala, tá, de genética de populações, é muito importante entender a lógica de uma população mendeliana. Esse termo, tá, população mendeliana, ele surgiu ali quando a gente entendeu que as espécies, né, as populações, elas eram distintas. Que todo mundo apresentava dentro de si um conjunto próprio de características que é diferente do outro. Então eu sou diferente do meu irmão, que é diferente do meu pai, que é diferente de todos vocês aí. Então todos nós apresentamos individualidades. E essas individualidades estão no nosso DNA. O meu DNA tem coisas que o seu não tem, que não tem no meu irmão, que não tem em nenhuma outra pessoa do mundo. E essa ideia é justamente a ideia da diversidade genética, tá? Então, quando a gente fala de uma população qualquer, né, é importante ter essa ideia de que essa população é distinta, ela é geneticamente distinta, é geneticamente diversa, porque aí faz sentido a gente conversar sobre a frequência de alelos. Porque se você tiver um alelo apenas para uma característica, existe um tipo de alelo para aquela característica, não tem genética de população, né? É 100%. Todo mundo tem aquele alelo ali, porque é o único que existe. De fato, isso não é muito comum, tá? Geralmente os alelos têm inúmeros, né? O mesmo gene tem inúmeros alelos ali, vários alelos, e você tem constantemente processos de mutação, de modificação, de recombinação, e tudo isso faz com que surja novos alelos e você tenha, né, uma diversidade, tá ok? Então, quando falar em populações mendelianas, estão falando dessa população geneticamente diversa, que é passível dessa análise de genética de populações, tá ok? Muito bem. Com isso em mente, a gente pode voltar lá para a nossa apresentação, porque aí a gente consegue entender a relação, né, entre essas populações diversas e o fluxo, a mudança, né, nessa frequência de alelos com realmente o processo de evolução, tá ok? Então isso tem que estar muito claro aí na cabeça de vocês. A base principal para o processo, tá, de análise da genética de população, ela foi feita por esses caras aí, né, o Hard e o Weinberg, que eles fizeram uma proposta para que a gente pudesse entender como que ocorre a relação entre os alelos em uma população diversa, em uma população mendeliana. Então, esse pressuposto aí que foi chamado, né, do equilíbrio de Hard e Weinberg, né, uma lógica que é mais ou menos como se fosse a primeira lei de Newton lá. Lembra a lei lá da inércia, né?
Então ele fala sobre o movimento, né, inercial e tal, uniforme, né? Aquele tipo de movimento não é um movimento que na vida real acontece muito, né? Mas ele é a base para você poder estudar os outros movimentos. E isso que a gente vai ver aqui, esse equilíbrio proposto, ele é mais ou menos assim, ele é um equilíbrio teórico, certo? Que é uma base para você poder estudar a genética de populações. Então ele assume uma condição de uma população para que esse equilíbrio esteja acontecendo. Na vida real, essa condição é muito rara. Pode acontecer, tá? Tem, enfim, algumas situações isso pode acontecer sim. Mas é realmente uma situação rara de se ver. A maioria das espécies não estão sobre esse equilíbrio propriamente dito, tá bom? Mas ele é uma base de estudo para você poder compreender o que está acontecendo, né? Quais são os processos evolutivos envolvidos nisso, certinho? Então, voltando lá para a apresentação, qual que é o lance aí do equilíbrio do Hardy-Weinberg? É a de que a população primeira, ela tem que ser muito grande. Então, populações muito grandes, gente, elas fazem com que o processo de deriva gênica seja absolutamente irrelevante, tá? Então, isso é fundamental, porque no equilíbrio de Hardy-Weinberg, você não pode ter variação na frequência dos alelos. Os alelos têm que estar estáveis, têm que estar fixos. E a deriva gênica, ela faz uma variação aleatória nos alelos, né? Então, para evitar que isso aconteça, a população tem que ser muito grande. Outro lance aí é que a população seja panmítica. Panmítica, gente, é que os cruzamentos sejam totalmente aleatórios. Então, não pode rolar cruzamento preferencial. Por quê? Porque cruzamento preferencial, como é o caso de casamento consanguíneo, como é o caso de algumas autofecundações, são cruzamentos que fazem com que alguns alelos acabem se predominando ou diminuindo, e aí isso faz com que a frequência dos alelos não se estabilize, não siga realmente esse equilíbrio, tá bom? Então, para ter um equilíbrio adequado, a população ela tem que estar fazendo cruzamentos totalmente aleatórios, beleza? Voltando lá para a apresentação, nessa condição, então se a gente tem lá uma população panmítica e uma população muito grande, ela pode estar em equilíbrio, desde que não haja seleção, mutação ou migrações. Aí ficou meio difícil, né? Seleção e migração... Seleção é muito difícil você dizer que não está tendo, né? Porque o ambiente está aí, né? E ele está eventualmente selecionando mesmo, todo mundo, né? Migrações, ok, se for uma população muito isolada e tal, você pode reduzir o fluxo migratório, dependendo da população, né? Mas mutação, gente, você dizer que não está ocorrendo mutação nunca, isso é impossível. Porque as mutações ocorrem até por fenômenos nossos. A produção, por exemplo, a nossa respiração pode produzir peróxido de hidrogênio, água oxigenada, né? E essa água oxigenada ela pode gerar outras espécies mais reativas, e isso pode gerar alterações no DNA. Enfim, então, naturalmente a gente gera mutações. E fora o ambiente, né? Então, radiação e tal. Então, assim, essa situação acaba se tornando uma situação bastante hipotética, ok? Mas é uma situação hipotética que é bastante válida para você tentar, né, criar uma base de estudo disso. Tranquilo? Então, nessa situação, onde a população é grande, a população faz cruzamento aleatório, então é panmítica, e aí você não tem seleção natural, não tem mutações, e você não tem migrações, não tem fluxo gênico, a população basicamente não evolui. Então a evolução está estagnada. Você não tem nenhuma mudança na frequência dos alelos. Consequentemente, isso é um equilíbrio. Tá? Então essa é a ideia, tá, desse equilíbrio. É justamente você não ter evolução e aí a frequência dos alelos vai ficar constante, ele não varia ao longo do tempo. Certinho? Então voltando lá para nossa apresentação, ó. Então, nessa condição, né, você não vai ter essa variação. Então, o equilíbrio do Hardy-Weinberg é exatamente falar, né, sobre essa situação hipotética onde não há evolução na população. A população está sem o processo evolutivo ocorrendo. Tranquilo? Bom, tocando aí para frente, então, o que eles falam? Esse processo ele vai ser expresso na forma de uma equação. E essa equação, ela é dada baseada na frequência dos alelos. Então, para uma dada característica, você tem uma frequência do alelo dominante que a gente vai chamar de P, tá bom? Então, P é a frequência do alelo dominante. A frequência do alelo recessivo, então aqui a frequência do recessivo, ela vai ser chamada de Q,
tá ok? Então você vai ter o P e vai ter o Q. O P é a frequência do alelo dominante, o Q é a frequência do alelo recessivo. Se você tem apenas esses dois alelos na população, a frequência fica meio óbvia, né? Porque se só tem os dois, a somatória dos dois tem que dar 100%, né? Só tem os dois, né? Então na população geral, a frequência desses alelos, somatória deles, tem que dar 100%. E essa é realmente a base, a primeira equação aí, né, do equilíbrio do Hardy-Weinberg. Então quando a gente olha lá, é exatamente você falar que P mais Q é igual a 1. Isso aqui é exatamente, né, o equilíbrio aí do Hardy-Weinberg, tá ok? É igual a 1, gente, porque 1 é o equivalente, né, a 100%, tá? Então 1 é 100%. Então sempre que for trabalhar com genética de populações, a gente vai trabalhar com decimais. Então, por exemplo, 60% vai ser escrito como 0,6, tá? Então decimais, né? Se eu vou falar de 25%, aí isso vai ser 0,25, tá bom? Só para vocês ficarem ligados aí nisso, né? Então essa é a ideia geral do equilíbrio dele. Bom, isso daí, gente, dá a nossa noção sobre os alelos, né? Então a gente consegue ver, né, a frequência do alelo. Mas assim, na população mesmo, o que a gente tem não é o alelo, a característica, né? O que você vê é a característica do cara. E a característica dele é dada pelo genótipo. Como é que é o nosso genótipo? 2, né? Nosso genótipo é dado a cada 2 alelos. Eu recebo um do meu pai e um da minha mãe. Então, para os nossos autossomos, né, herança autossômica, cada característica são uma combinação de 2 alelos. Então, eu posso ser homozigoto, recessivo, heterozigoto, homozigoto dominante, né? Então, você tem essa combinação aí. Então, quando a gente fala só da frequência do alelo, isso é pouco representativo quando a gente pensa na característica da população como um todo. E aí, como é que a gente chega, então, nessa combinação, né, dos alelos na população, de quem é homozigoto recessivo, heterozigoto, como é que fica a frequência disso? Olhando lá na equação, ó, é bem facinho. É só você pegar aqui e elevar ao quadrado os dois lados, né? Então você eleva os 2 ao quadrado. Quando você eleva os 2 ao quadrado, gente, 1 elevado ao quadrado é 1, né? E o P mais Q elevado ao quadrado é aquele produto, né, clássico binômio, produto binomial, aonde a gente tem exatamente essa aí, que é o P quadrado mais 2PQ mais Q quadrado. Então essa daqui, né, é a equação que representa, gente, igual a 1, né, que é a equação que representa a frequência dos genótipos. Nossa, professor, mas como assim dos genótipos? Gente, do genótipo. Por quê? O cara que é o P quadrado, na verdade, quem é? O P, lembrando lá em cima, é a frequência do azão, né? É do azão. Então, o P quadrado nada mais é do que azão, certo? Aí mais 2 vezes o PQ. Quem é o cara que é o PQ? P é azão, Q é azinho. Então, é 2 vezes azão, azinho, né? Por que 2 vezes? Porque você tem o azão, azinho e você tem o azinho, azão, né? Você tem invertido, né? Que é a mesma coisa, certo? E você tem ainda o Q quadrado. O Q quadrado é quem? É a frequência do azinho, do cara recessivo. Então, quando você olha essa equação, o que a gente está vendo é a frequência genotípica na população. O cara que é heterozigoto, o cara que é homozigoto dominante, o cara que é homozigoto recessivo. E aí você consegue fazer essa correlação, tá ok? Então, é importante aí para vocês conseguirem fazer essa relação direta, tá? Então, anotem aí, ó. Bota lá. O cara que é P quadrado, ele é exatamente a frequência do azão, certo? O cara que é o 2PQ é a frequência do cara que é heterozigoto, certo? E o cara que é o Q quadrado é exatamente a frequência, né, do alelo, do cara que vai ser recessivo, azinho, do genótipo recessivo. Então, é super importante conseguir fazer essa correlação para vocês entenderem, tá bom? Então, assim como lá a gente tem a frequência apenas dos alelos na primeira equação, nessa segunda a gente tem a frequência dos genótipos. Se eu quero saber a frequência do fenótipo, é fácil, porque o fenótipo dominante é só somar esses 2 caras aqui, né? Que é o homozigoto dominante e o heterozigoto, que vai ser o dominante, tá ok? Então essa é a frequência fenotípica, né? Esse vai ser o dominante e o Q quadrado recessivo, tá bom? E aí você consegue resolver, gente, qualquer questão, qualquer coisa relacionada a isso, tá? Basta estar com isso aí na cabeça. Então vamos lá. Entendendo então essa ideia, tá? do equilíbrio dele,
é você entender que é um padrão teórico. E com esse padrão a gente consegue estudar os fatores que levam à evolução. Então, todos aqueles fatores que para o equilíbrio funcionar não pode existir, né? Não, deriva gênica não pode ter casamento consanguíneo, não, né? Reprodução, cruzamento preferencial não pode ter seleção natural, não pode ter mutação, né? Então tudo isso que não pode ter, fluxo gênico, são os fatores que levam à evolução. Por isso que não pode ter, para as frequências não variarem. Então quando eu analiso esse equilíbrio, você consegue ver quais fatores estão afetando as frequências e estudar melhor realmente como que está ocorrendo o processo de evolução das espécies. Tá? Por isso que é importante você ter essa base aí desse equilíbrio para poder estudar melhor essa questão da evolução e que fatores estão afetando aquela população. Certinho? Muito bem, então entendido isso, vamos ver uma situação então hipotética para ver se ficou bem claro. Vamos lá, ó. Então, a frequência de pessoas com a unha curva, que é uma característica monogênica, autossômica, recessiva, na população brasileira é de 16%, tá ok? Bom, galera, essa aí tem que ficar ligado, né? Unha curva, tá? Então a unha da pessoa é curva, né? Então, né? Curva, voltinha, né? 16% da população tem isso. Ela é uma característica monogênica, autossômica, recessiva. Então, só apresenta essa característica o cara que tem a unha curva realmente, né? Ele vai ser recessivo homozigoto. Azinho, azinho. Tudo bem? Então, o cara que é azinho, azinho, ele tem a unha curva aí. O cara que é heterozigoto já não tem. E o cara que é homozigoto dominante, menos ainda, né? Então, quando a gente analisa esse tipo de questão, você tem que entender qual é o dado que ele deu. Então, esses 16% corresponde à frequência do cara que é azinho, azinho. E aí fica fácil fazer. Então, vamos lá dar uma olhadinha nesse exemplo, ó. Então, se 16%, ó, não vamos nem olhar a pergunta agora, vamos só trabalhar esse dado. Então, se 16% é a frequência de quem tem a unha curva, ela é, na verdade, a frequência de quem é azinho, azinho, certo? Então, a frequência de quem é azinho, azinho é igual a 16%. Tudo bem? Só que aí, gente, o azinho, azinho, na verdade, frequência de azinho, azinho é a frequência do cara que é o Q quadrado, né? Da nossa fórmula anterior lá, lembra disso? E aí a gente pode escrever esse 16% no formato de decimal, que vai ser 0,16. Tranquilo? E aí agora vai minha pergunta. Como que eu descubro qualquer frequência do outro alelo ou dos heterozigotos, como é o caso ali, ó? Qual é a frequência de pessoas heterozigotas, né? Que é o que ele quer saber. Então, como é que a gente descobre as outras frequências, as outras coisas? Gente, chegou nesse ponto aqui, ó, é matemática simples, certo? Então, Q quadrado é igual a 0,16. Eu quero saber o valor de Q. Então, como é que a gente sabe o valor de Q? É só tirar raiz quadrada de 16, né? Então você faz aí raiz quadrada para os dois lados, raiz quadrada de 16 é 0,4. Então esse é o valor, né, do Q, a frequência de Q. Ou seja, a frequência do alelo que deixa a unha curva é uma frequência de 40%. Olha que legal. Então 40% da população tem o alelo para unha curva. Mas apenas 16% expressa essa característica porque ela só se expressa quando está homozigota recessiva. Certinho? Aí agora, qual é a frequência do cara que é o P, né? Então, para a gente chegar no heterozigoto, a gente tem que descobrir, né, qual é a frequência do P, né? Então, qual é a frequência do P, gente? Bom, a frequência do P, a gente vai pegar o Q, que eu já sei, e substituir naquela fórmula de P mais Q igual a 1, né? Se o Q é 0,4, então a gente vai ficar que o P é igual a 1 menos 0,4, que é igual efetivamente a 0,6. Então a frequência aqui do P, ó, a gente já resolveu, 0,6. Faz sentido, né? Se 40% é Q, 60% é P. Tranquilo? Bom, chegou na frequência dos dois. Agora, vou apagar isso aqui, eu quero chegar na frequência do cara que é realmente heterozigoto. Bom, a gente já viu que a frequência do que é heterozigoto
é igual a 2 vezes P vezes Q, certo? Então vamos lá. 2 vezes 0,6 vezes 0,4. Bom, 0,6 vezes 0,4 dá 0,24, né? E aí vezes 2, 0,48. E aí a gente tem aí a frequência do cara que é heterozigoto. Então só resolvendo a continha. Gente, 0,48 é precisamente 48%. Então significa que da população brasileira, para esse gene específico, 48% são heterozigotos, apresentam um alelo recessivo e um dominante. Olha que legal, né? Então, com esse tipo de análise, tá, gente? A gente consegue chegar em qualquer resultado. E é sempre desse jeito, tá? Você vai analisando a frequência de um alelo, acha a frequência de um, acha do outro, e aí você joga na geral e vê se qual é a frequência do homozigoto dominante, do heterozigoto, de todo mundo. Você consegue resolver qualquer questão só brincando com isso daí, só prestando bastante atenção nos dados e saber que dado que ele está falando, que aquela porcentagem é do quê, certinho? Bom, então com isso em mente agora a gente pode fazer, né, algumas questõezinhas. Então vamos lá, ó. Primeira questão aí é para a prova de professor lá da Itaipu Nacional 2019. Considerando os efeitos do equilíbrio de Hardy-Weinberg em grandes populações animais, julgue as seguintes afirmativas. 1. Em uma população panmítica, ou seja, cruzamentos aleatórios, né? Grande, uma população grande, as frequências gênicas e genotípicas permanecerão constantes de geração a geração, na ausência de seleção, migração e mutação. Galera, essa é a definição do equilíbrio de Hardy-Weinberg, né? População ela tem que ser panmítica e ser grande, né? Então é exatamente isso. E não pode rolar seleção, migração nem mutação. E aí a frequência dos alelos não muda. Essa é a definição. Está corretíssimo. 2. Sob condições de panmixia, que são esses acasalamentos ao acaso, né, a população panmítica, em uma população grande também, então beleza, população grande panmítica, a frequência gênica em determinada geração depende da frequência gênica da geração anterior e não da frequência genotípica. Essa questão é complicadinha, hein, galera? Porque ele está falando aqui, ó, da frequência gênica. Então, a frequência gênica do filho, né, da geração dos filhos, ela depende da frequência gênica da geração dos pais. Frequência gênica, gente, é a frequência do alelo, tá? A frequência do P e do Q, né? E ele diz que isso não depende da frequência genotípica, que seria a combinação dos dois, tá? Então tem que ter muito cuidado com isso, viu, meninos? Frequência genotípica é a combinação, azão, azinho, né? Azão, azão, isso é genotípica, certo? A frequência gênica que ele falou seria a frequência dos alelos, que é o P e o Q, certo? A frequência do P e a frequência do Q, ela depende apenas da frequência deles próprios na geração anterior, do P e do Q. A frequência de quanto que eles estão combinando em Qzão, Pzão, isso aí não afeta, ou seja, do genótipo realmente, né? Não afeta a frequência dos alelos, tá? Então isso realmente um cuidado. Eu sei que é um pouquinho pegado essa daí, mas tem que ficar ligado nisso, tá bom? Então realmente, se você está analisando a frequência de um alelo na geração futura, né, na próxima, o que interessa, a influência se dá pela frequência do alelo na anterior, tá ok? Óbvio, se você estiver nessa situação, né, situação panmítica e tal. Certinho? Então esse item está correto, tá? Indo lá, tá? Ele está correto. Realmente ele não depende da frequência genotípica, não. Ele depende da frequência gênica, frequência de alelos, certo? Então, está correto. E a 3, a frequência genotípica em determinada geração depende da frequência gênica da geração anterior. Agora ele inverteu, né? Ele botou que a frequência dos genótipos, ou seja, o cara que é azão, 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 azinho, né? E azinho, azinho, eles dependem da frequência gênica, que é justamente o alelo azão e o alelo azinho. E aí, galera? Será que o genótipo depende da frequência dos alelos? Sim. Tá? Então, o que importa é a frequência dos alelos.
Então a frequência do genótipo na próxima geração, claro, é formado pela frequência dos alelos da anterior, tá bom? Tem que ter esse cuidado com isso, tá? Tem que ter cuidado, porque é exatamente o que ele quis confundir a cabeça aí de todo mundo, tá? Então a frequência, o que importa na geração anterior é a frequência dos alelos, certo? Dos alelos, inclusive para formar o genótipo. Então, tanto para formar a frequência dos alelos na geração futura, quanto para formar a frequência do genótipo na geração futura. Então, a frequência dos alelos na anterior é o que realmente interessa, certinho? Então, tem que ficar muito atento. Esse item também está correto, tá? Ele fez ali a troca das palavras usando de maneira adequada isso, tá? Então, voltando lá, ó. Então, a frequência genotípica em determinada geração depende da frequência gênica. Sim, tá? O genótipo depende dos alelos que vão estar na geração anterior. Está corretíssimo também. Tá ok, galera? Então, assim, esse tipo de questão que gosta de confundir, de falar assim, é muito comum, tem que ficar bem ligado nisso, tá? E aí, pra gente fechar, vamos fazer ali mais uma, ó, que é exatamente nessa pegada da frequência de alelos que a gente fez antes. De perito, né, lá pro Instituto de Criminalística do Piauí. De acordo com a teoria proposta por Hard e Weinberg, é correto afirmar que numa população em equilíbrio gênico, cujas frequências dos alelos azão e azinho não ligados ao sexo, então são autossômicos, sejam respectivamente 0,6 e 0,4. Aí ficou fácil, porque foi a mesma que a gente usou no exemplo, né? A probabilidade de que sejam produzidos indivíduos azão. Muito facinho, galera. A frequência do cara que é azão, do alelo azão, é 0,6. A frequência do azinho é 0,4. Eu quero saber a frequência do azão. Então, o que eu faço? É só pegar azão ao quadrado, né? Então você pega essa frequência ao quadrado. Então você vai ficar 0,6 elevado ao quadrado. E aí isso daí vai dar precisamente 0,36. 0,36 a gente sabe que é 36%. E aí fica lá na letra C de casa, tá bom? Quando ele dá a frequência dos alelos desse jeito, tipo deu nessa questão aí, fica muito fácil, tá? Então, pelo amor de Deus, não vai errar uma dessa, tá? Então, se der a frequência dos alelos, acabou, você pega tudo, é só ou é o quadrado ou é o 2pq, se for heterozigoto, tá? Então, não tem erro mesmo, fica bem ligado nisso. É um tipo de questão que gosta de pegar porque confunde muito as pessoas, tá? Então, estuda bem, que com certeza você consegue acertar essas questões e aí você vai conseguir se diferenciar dos outros candidatos, né? Dos seus oponentes aí, né? Então, realmente, gente, foca nisso, tá? Dá uma estudada legal, pega a parte de raciocínio lógico para entender direitinho quem é o quê, que vai dar certo, eu tenho certeza que vocês vão conseguir, beleza? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.